Gente, arrumar o cabelo. Ai, muito boa noite, Rita. Boa noite. A gente vai entrando e vai vendo como é que tá arrumado ou não, né? Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Vamos se aproximando. Hoje a gente vai falar sobre um tema. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é assim. É um dos que mais brilha aos olhos, assim, que é falar sobre escuta, né? E o que que é isso? O que que é escuta, né? E, e a palhaçaria foi a ferramenta que me fez entender o que é a escuta. O que é a escuta, né? Uma coisa que hoje em dia me parece essencial, mas que eu não aprendi na escola, né? Não aprendi na escola. Então, entender o processo que trabalhar a própria escuta desenvolve, tanto para a parte artística quanto para a vida, foi fundamental na minha jornada enquanto artista e enquanto pessoa. Porque quando a gente fala escuta, a gente não estou falando de escutar, né, de ouvir alguma coisa. É uma percepção mais ampla. Você tem uma escuta, você tem que ampliar a sua percepção. Você tem que estar presente naquele momento para poder reagir de acordo com o que o momento pede, né? Então, quanto mais eu fui trabalhando a palhaçaria, né, desde o meu primeiro curso, que você tem que trabalhar o seu próprio ridículo e escutar o seu parceiro, escutar a plateia, você vai fazendo um treinamento onde você vai refinando essa essa ferramenta, que é a escuta, né? Olá, boa noite. Ah, já não sei mais quem que entrou, quem saiu. Boa noite, boa noite. A Joana daqui a pouco também tá entrando aqui, ó, aqui entrou. Já que entrou, entrou. Muta só o seu computador. Ah, o meu computador. Isso. Pronto? Boa noite, Joana Barbosa. Boa noite, Paulinho! E aí, gente? Estou um pouco atrasada porque, por conta de chuva, estamos em cidades diferentes, eu e Paulinho, e tá a maior chuva onde eu tô, em Campo Grande, enfim. E aí as capivaras param, as araras, todo mundo em Campo Grande forma congestionamento com a chuva. E aí, E gente? E você, aí, Paulinho? você escutou alguma capivara ou alguma arara no caminho? Teve uma escuta? Não, mas eu escutei araras hoje à tarde. Queria dizer que eu estou super feliz com essa live de hoje para continuar celebrando o mês da palhaçaria. Então, é uma live especial hoje, porque a gente está falando
de um assunto tão importante dentro da palhaçaria, né? Que a gente fala tanto nos nossos cursos, nas nossas aulas, que é a escuta. E eu queria, não sei, o que que você já falou, Paulinho? Eu estava começando a falar assim sobre o quanto a escuta é imprescindível para a palhaçaria e como ela que foi. O que eu fui aprendendo da escuta ao longo da minha jornada na palhaçaria. E estava também comentando que a escuta é uma coisa que a gente não escuta na escola, né? Falar escuta foi coisas que eu fui aprendendo depois e fazendo curso de palhaço que comecei a entender, falando, o que é escuta, né? O que é você realmente escutar o outro, escutar o seu parceiro, escutar a plateia, escutar o ambiente, né? O que é isso, Joana? O que é isso? Eu acho que essa é uma habilidade social e é uma habilidade que uma vez que a gente treina, a gente ganha muito no desenvolvimento humano, porque a nossa escuta, assim como a nossa visão e a nossa presença, está muito condicionada, né? Especialmente nesses tempos que a gente vive hoje em dia, né? De tecnologia, de uma dose excessiva de informações, né? De, de indivíduos, indivíduas multifacetados, multiatarefados, né? Né? A gente vive num tempo do múltiplo, né? Então, de fato, a nossa visão, a nossa escuta fica muito prejudicada, porque é difícil a gente conseguir estar em todos os lugares, né, ao mesmo tempo. Então, quando a gente treina isso na palhaçaria, eu sinto que a gente se convida a levar esse refinamento da escuta para a nossa vida também, né? E acho que a gente pode ser mais específico aqui, né? Quando a gente fala da escuta na palhaçaria, para quem nunca fez um curso de palhaço, ou para quem já fez um curso de palhaço, sabe que quando a gente está em cena com o nariz vermelho, a gente precisa conseguir escutar o que está acontecendo, não só no espaço cênico, como na plateia, né? Então, a escuta, eu diria que no treino da palhaçaria, mesmo os exercícios que não são pensados para a escuta, estão trabalhando a escuta, né? Total. Eu acho que a escuta é imprescindível para o jogo do nariz vermelho. Porque para você responder ao que o seu parceiro, sua parceira está te propondo, ao que o espaço está te propondo, dependendo de onde você está, ou as coisas que a plateia pode te propor, você só vai conseguir jogar com essas coisas se você tiver com uma escuta absolutamente presente, né? Se alguém espirra na plateia, você escuta e olha. Agora, se você está focado no fazer, ou na cena que você tem que desenvolver, e não está aberto para essas interferências, você está deixando passar possibilidades de jogo, né? E geralmente, quando algo interfere, a plateia toda percebeu essa interferência. E o nariz vermelho é aquele que tem que pegar isso como presente para a cena, para o que ele está fazendo no espaço, né? Uhum. Eu acho que o que isso transborda para a vida é na nossa atenção, né? Eu acho que o maior presente que a gente pode dar para alguém é a nossa atenção, né? Você está realmente ali escutando de fato o que essa pessoa está falando e não, por exemplo, já pensando no que você vai falar depois de acordo com aquilo que você já escutou, né? Então, você ouviu alguma coisa, ai, preciso falar disso, né? Então, entra no lugar de razão, de querer argumentar, de ter a razão, e vai para um lugar muito mental e sai de um lugar que é da presença da escuta, de você realmente estar lá para escutar, né? Isso é a palhaçaria que me deu.
que a palhaçaria te deu? Você. Hum, dá pra mandar, deixa eu ver se consigo mandar. Então, eu queria falar, Paulinho, que eu tô sem óculos. Então, assim, porque o meu óculos está dando reflexo na câmera. Então, eu não tô conseguindo ler se alguém colocou algum comentário. Se alguém tiver algum comentário para fazer alguma pergunta, fica à vontade para mandar aqui. Mas aí o Paulinho lê, porque eu sem óculos enxergo pouco. Eu acho que tem uma coisa também que eu vejo que essa dificuldade que a gente tem em escutar, não só na vida real, como na cena também, não que a cena não seja a vida real, mas enfim, tem a ver também, eu acho que é muito difícil a gente falar da não escuta sem a gente falar também desse tempo que a gente vive, que além de multi é o tempo da lacração, né? Todo mundo quer lacrar, né? Todo mundo quer lacrar. Então, você está escutando alguém falando alguma coisa, ou você está escutando a proposta do seu colega ou da sua colega em cena, mas a sua mente já está pensando de que forma você vai lacrar. Qual vai ser a sua melhor resposta, como que você vai estar muito bem sucedido no que você vai responder à proposta da cena do palhaço ou da palhaça que estão jogando com você. E eu acho que o que é um grande exercício na palhaçaria é que a palhaçaria nos convida a aceitar e a gostar do fracasso, né? Então, eu acho que uma vez que você não está num modus operandi de eu quero ganhar, eu quero ser o melhor, eu quero trazer a melhor proposta, você se coloca mais à disposição da escuta, né? Assim, então, eu acho que a escuta na palhaçaria, ela tem muito a ver com esse lugar da não vitória, com esse lugar do não sucesso, né? Porque quando a gente não cria nenhuma expectativa em acertar, em ser legal, em ser bem-sucedido, a gente, de fato, consegue escutar com mais interesse, né? Assim, com mais profundidade, né? Agora, uma coisa que eu acho legal a gente falar também é que essa escuta, gente, ela é uma escuta, ela é como um músculo, que ela é treinado, né? É igual quando a gente começa a fazer ginástica e a gente não faz ginástica há muito tempo. A gente fica com dor no começo, é difícil levantar um peso de 15 quilos, então a gente começa com 2, depois com 3. Eu acho que a escuta é a mesma coisa, assim como a criatividade. É um músculo que quanto mais você exercita, apesar de não ser um músculo, mas é uma habilidade, mais isso parece fluido. Então, também você que está escutando a gente, né, assistindo a gente, e que acha que você ainda não tem uma boa capacidade de escuta, tudo isso é praticável, né? Assim, quanto mais você exercita, mais isso chega de forma tranquila porque também a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente fala em habilidade social e a gente pensa em algo que a gente não tem, mas que a gente quer ter, pode acabar gerando mais ansiedade e te deixando mais distante dessa habilidade do que qualquer outra coisa, né? Muito bom. Queria mandar um abraço aqui para o Bruno Losso, meu amigo de colégio, para a Van, para o Marcos, que estão aí acompanhando a gente. Eu queria falar um pouco sobre essa parte do, do- da lacração que a gente vive hoje em dia, né? De tudo querer ser lacrado, né? De querer sempre lacrar numa palavra, numa frase. E eu acho que isso interfere diretamente na nossa inabilidade de escuta, né? Porque se a escuta tem a ver com a atenção que você dá, então você se abre para o outro. Mas se a gente vive numa sociedade onde o sucesso, né, o Instagram, né, as fotos maravilhosas, as coisas que a gente fala que são
queremos que seja sempre vencedora, né? Enfim, uma sociedade de vencedores, né? A gente, a tendência é querer sempre se colocar de uma forma onde você seja visto, né? Então, dentro desse culto ao sucesso, quando você está numa conversa, por exemplo, ou numa reunião até, você fica imerso dentro do seu próprio mundo do sucesso que você quer chegar, para falar algo que seja perfeito, para que aí sim você seja aceito, né? E quando a gente começa a estudar o fracasso na palhaçaria, né, o próprio ridículo, esse processo, que é o que você está falando sobre, é treinável, quer dizer, ali dentro a gente começa a perder um pouco a importância própria, no bom sentido, né? A gente se dá muita importância, por se dar muita importância, a gente carrega também muito peso, coisas que não são nossas, né? Que somos frutos da realidade que vivemos. E aí, por conta dessa busca, dessa jornada, eu vou querer sempre ser o melhor e falar as melhores coisas e ser a pessoa que brilha, né? Acima das outras, né? Então você fica numa jornada muito solitária, sendo e achando que isso é a coragem, né? A coragem é você bater no peito e falar, eu sou foda e vou lá arrepiar, né? Uma coisa meio da guerra, né? É. E para mim é o contrário. A coragem está na possibilidade de você se abrir para o outro e para o mundo antes de querer se colocar em cena para ser aceito, né? Então eu paro, respiro e escuto. E viro uma passagem, né? Viro um lugar onde as coisas possam me atravessar. Vou ficar mais sensível, né? Um dia eu estava vendo no dicionário, sobre a palavra vulnerabilidade, né? O que quer dizer no dicionário? E fala, é quando não se tem defesas, onde você não está protegido e onde você se deixa ser tocado, onde você é tocado. E eu gostei dessa parte, de você ser tocado. Porque é isso, a gente se arma, né? A gente não se deixa atravessar, né? O homem, por exemplo, fala, homem não chora. Porra, por quê? Quem falou? Sabe? A gente vai perdendo essas a própria escuta pessoal. O que seu corpo está querendo movimentar? As emoções que estão querendo ser produzidas, né? Para uma falsa ideia do que é da vida que tem que ser vivida. Então, eu acho que isso tudo, o nariz vermelho ajuda a aprofundar. Porque como a gente é vulnerável com o nariz, como a gente fracassa, a gente tem a possibilidade de estar junto. Porque a gente vai tirando essas camadas de defesa que a gente foi criando ao longo e aprendendo, né? Então, a escutar realmente é você estar aberto, é se deixar ser tocado, né? É estar junto, é encontrar, é estar num coletivo. Com certeza. Eu acho que é uma habilidade que a gente, de forma geral, a gente tem perdido muito, né? Assim, então, acho que a gente pode direcionar também o nosso papo em talvez trazer de forma mais concreta por que a escuta é importante na palhaçaria, sabe? Por que um palhaço, uma palhaça e palhace em cena precisam escutar? Qual que é a vantagem da boa escuta para a palhaçaria? Qual que é a vantagem da boa escuta na palhaçaria? Eu acho que a escuta é fundamental para você entender se o que você está fazendo está sendo engraçado ou não, né? Então, para isso, você precisa escutar
o público, né? Primordialmente, né? Se o público está dando risada, se o público está animado. Às vezes o público não está dando risada, mas tá com uma feição aberta, tá jogando junto. Então, essa é a primeira escuta. A outra vantagem é você estar capacitado para jogar junto com alguém, né? A gente sabe que numa carreira de palhaçaria, você vai ter vários encontros, você vai jogar em duplas, em grupos, você não vai estar fazendo o trabalho de forma solitária. Então, assim, para você poder criar junto com outras pessoas e se apresentar com outras pessoas, você precisa ter uma escuta boa para jogar com a pessoa, né? Acho que a outra coisa tem a ver com a autoescuta, né? Quando você está aberta a escutar, você está aberta e aberto a se escutar, né? E aí, na medida que você se escuta, você compreende quem é essa figura que é dilatada a partir da sua própria existência humana, né? Assim, então, acho que é muito importante para você se entender enquanto palhaça, você entender quem você é enquanto pessoa, né? Ou seja, a escuta, ela é um fio condutor dentro da pesquisa, né? Assim, e até mesmo a escuta dentro da palhaçaria traz para a gente esse senso de finitude, né? Que é as coisas não são estáticas, as coisas estão em movimento. Logo, algo que eu fiz, um espetáculo que eu fiz hoje, daqui 10 anos, pode parecer não caber mais na minha boca e da minha existência, entende? Então, existe esse senso de saber escutar o trabalho, saber se escutar enquanto artista, saber, né? E acho que saber se escutar e escutar as outras pessoas é se colocar em contato com a condição de ser palhaça e palhaço, né? Então, eu acho assim que a gente está costurando vários aspectos da palhaçaria, usando a escuta como um fio condutor, mas é porque é isso, a escuta é muito importante, né? E não à toa, hoje, muitas pessoas trabalham especificamente com cursos, com livros, sobre escuta, né? E, de novo, esses trabalhos são importantíssimos, porque é algo que a gente precisa exercitar. Então, eu gosto de falar sempre do livro do Tebas e do Dunker, né, que é o Palhaço Psicanalista, porque é um livro sobre escuta, né, que eles vão dando pistas durante o livro sobre como escutar, e eles vão definindo também as diferentes naturezas de escutantes, de escutadores, né? Entre outras coisas, né? Muitas pessoas trabalham com a escuta, né? Recentemente, o próprio Dunker deu uma disciplina na pós-graduação da psicologia sobre escuta. Era um laboratório de escuta. Imagina, fiquei louca para fazer, mas eu não pude fazer porque era presencial. Enfim, então, assim, para você que pesquisa palhaçaria, vá em busca também dessas pessoas que falam sobre o comunicar, que falam sobre o escutar, né? Porque... E escutar referências também, né? Assim, porque quando a gente assiste um espetáculo e a gente pesquisa palhaçaria, a gente está escutando, né? Quando a gente assiste uma aula, a gente está escutando, porque tudo isso ajuda muito a tua pesquisa, o que você quer ser, de que forma você quer se colocar, né, em cena. Sabe o que eu acho interessante? Porque eu estava falando e aí você contextualizou, né, para falar de uma forma prática o que a escuta interfere na linguagem da palhaçaria, né? E naturalmente você foi falando e a fala partiu da palhaçaria e foi entrando num lugar mais aberto, né? Que é das relações, que é a escuta no mundo, né? E eu acho que é isso mesmo.
A palhaçaria, é claro que ela é essencial, né? Um palhaço, uma palhaça sem escuta não vai jogar, né? Não vai fazer um bom trabalho em cena, né? Mas o treinamento do nariz vermelho acaba fazendo com que certas habilidades e qualidades se derramem no social, né? Seja no trabalho, seja nas relações, seja dentro de si. E, na verdade, a, a, o trabalho começa dentro de nós, né? O trabalho da escuta começa no autotrabalho, né? E aí a gente vai abrindo para o mundo, né? Então, eu queria só contextualizar o povo aqui. A gente está no mês da palhaçaria. A gente está falando sobre diversos temas relacionados à palhaçaria, ao nariz vermelho. Esse, esse evento ele culmina no dia 10 de dezembro, que é o Dia do Palhaço. Né, Joana? É. E nesse evento, que tem um mês de duração, a gente está nas nossas redes sociais entregando vários conteúdos, dicas, para quem se cadastra no evento. A pessoa vai participar se ela quiser, ela vai receber o link de uma aula gratuita que eu vou dar no dia 10 de dezembro. E fora isso, você vai receber um mini e-book, um compilado sobre a palhaçaria, produzido por nós, da Casa 11. E fiquem espertas e espertos, a gente está soltando várias dicas. Hoje a gente soltou uma dica super legal de um e-book que também tem uma versão impressa que se chama Palhaças, que é um compilado de trabalhos acadêmicos, né, de artigos, feito por mulheres palhaças pesquisadoras, do pessoal de Santa Maria, no Sul. Fora outras dicas que a gente está dando lá no nosso feed, no Facebook, no Instagram. Então, assim, é uma ótima forma de você pesquisar também. E, assim, humanidade, quando a gente vai falar de palhaçaria, porque, de fato, a gente percebe que as pessoas que seguem a Casa 11, as pessoas que frequentam e que buscam a Casa 11, é um grupo muito diverso e a gente não recebe só pessoas que querem estudar a palhaçaria como uma técnica, como uma arte de cena. Né? A gente recebe muita gente que se apaixona pela palhaçaria, que busca a palhaçaria como uma forma de se autotrabalhar, como uma forma de ter uma visão mais bem-humorada da vida, sabe? Então, por isso que a gente está sempre relacionando a palhaçaria com o desenvolvimento humano, porque, de fato, a palhaçaria é uma linguagem que trabalha vários aspectos incríveis para o desenvolvimento humano, né? Assim, então, a gente busca falar de forma técnica para quem quer ter esse conhecimento mais técnico, mas também a gente busca falar sobre esse lugar da humanidade da pesquisa da palhaçaria, porque de fato é algo muito potente quando a gente pensa em relações humanas, né? Mais alguma dica, Paulinho? Você quer dar alguma dica sobre como treinar a escuta? Eu tenho uma dica. Tenha um Então dá. filho recém-nascido, né? Cara, sua escuta vai ficar assim, que é louco, o Dedê nasce. E aí a nossa escuta ela muda, né? Assim, a gente consegue escutar o chorinho do recém-nascido em situações que você nunca escutaria, né? Assim, esse outro ruído. Então tem essa conexão de sobrevivência do bebê com os cuidadores e cuidadoras. E eu sempre fiquei pensando que é uma Ixi, travou. ótima forma de treinar a escuta. Deu uma travada, Jô. Travou? Voltou? Voltou, voltou. Travou. Não, é porque eu tô Ixi, quieta travou. mesmo. Será que você está achando que travou?
Eu acho que assim, eu tenho uma dica. Sim, quando estiver falando com uma pessoa, experimenta realmente escutar a pessoa e tenta se perceber quando você já está pensando em outra coisa enquanto você está escutando. E aí volta com a sua escuta de novo. Resgata, né? Acho que isso é um bom treino para escuta. O que que atrapalha a escuta, Joana? Eu acho que a falta de atenção é uma das coisas que atrapalha a escuta, porque se você não está atento, se você não está interessada, interessado no que de fato aquela pessoa está falando, eu acho que isso vai atrapalhar bastante a sua escuta, né? Então, eu acho que a falta de atenção, a falta de presença também no que está acontecendo, né? Que mais que atrapalha a escuta? Eu acho que a vaidade pode atrapalhar a escuta. A vaidade, verdade. Porque eu acho que tem a ver com isso. Às vezes você está ouvindo, mas você já quer falar algo incrível enquanto algo está acontecendo. Então você já deixou de escutar e embarcou no seu próprio mundo dourado, onde você quer falar alguma coisa para ser amado, né? Certo, verdade. Bom, a gente está caminhando para o fim do nosso papo, né? Alguém mais E quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa, criticar a gente depois de ter nos escutado? O espaço está aberto, aproveite para nos criticar ou nos elogiar. só dizer que eu, o Paulo e a Joana, nós somos da Casa 11 e hoje, especialmente, a gente está em cidades longe um do outro, então por isso que a gente está fazendo essa live em duas telas, geralmente a gente faz em uma só. Sim, nós somos os sócios fundadores da Casa 11, os cofundadores, e além da gente, enfim, estar à frente do espaço, a gente também dá aula, tá? A Casa 11 é uma escola não só presencial, mas online também. A gente tem a nossa sede na Zona Oeste de São Paulo, mas também tem a nossa sede nas nuvens. Eu sempre quis morar nas nuvens, então eu adoro que agora a gente também dá aula nas nuvens. Então, assim, se você não é da cidade, da capital de São Paulo, você pode fazer curso com a gente pelas nuvens. A gente pode até se vestir de anjinho e anjinho. Por que que chama Casa 11? Tem a ver com escuta. Porque quando a gente queria abrir uma escola de teatro e palhaçaria, a gente ficava numa grande discussão sobre qual que vai ser o nome do espaço. A gente pensou em milhares de espaços, de nomes, de lá, lá, lá. Até que a gente achou uma casa que era, que era onde foi o primeiro espaço da Casa 11, era dentro de uma vila, e o número dessa casa era 11. Então, virou Casa 11, que é o espaço mandou ser. E a gente escutou e aceitou. E deu super certo, porque hoje em dia a gente adora esse nome. A Roberta Tá bom. falou: estarei lá online em fevereiro com a Lê Siqueira. Que legal, Roberta, que legal. É muito Seja gostoso. bem-vinda. Seja bem-vindo. Os encontros nas nuvens são maravilhosos, assim, maravilhosos. Até por isso, para a gente se conectar também com outras pessoas, aprender a escutar. Eu estou dando aula para uma turma que tem duas pessoas do Pará, do Belém do Pará. Assim, égua, égua, égua. Agora o égua, ele já, para mim, ele já está super normalizado, né? O égua. E antes eu nunca tinha ouvido essa expressão. Eu lembro, Roberta, que você falou comigo, Roberta de Recife, não é? Que legal, Roberta. A gente está super feliz que você vai fazer parte aí da Casa 11 do curso com a Lê Siqueira. Bom, gente, dizer assim também que a gente já está com as turmas abertas e muitas delas bem cheias já para o primeiro semestre de 2023. Então, se você tiver interesse em fazer
um curso online, um curso presencial extensivo, entra lá no nosso site, conheça a nossa programação completa. Se você quer se aprofundar ainda mais na pesquisa da palhaçaria, dá uma navegada pelo nosso Instagram, porque lá nos destaques tem várias dicas de livros, de filmes, né? Os nossos posts, tem muitos posts que são posts de conteúdo sobre a palhaçaria. Então tem muita coisa lá para você se divertir, pesquisar e aprender um pouco mais sobre a linguagem. E no nosso site você vai ter acesso a todos os cursos que estão disponíveis, desde workshops que vão acontecer em janeiro, até os nossos cursos extensivos que começam no finzinho de janeiro e início de fevereiro. Tá Exatamente. bom? E lembrando que na semana que vem tem mais. A gente vai ter a nossa última live na quinta-feira que vem, a última live do mês da palhaçaria. Então, lembrando, o mês da palhaçaria tá rolando. Se você quiser se inscrever, vai lá no link azul na nossa bio do Instagram da Casa 11. E quinta-feira a gente vai ter mais bate-papo aqui, mais live para comemorar o mês da palhaçaria. Tá bom? Paulo, foi um prazer estar com você, Foi um viu? prazer estar aqui também. Maravilhoso. Tá bom? Paulinho, para quem está assistindo pelo YouTube, ele está fazendo gracinha aqui no Instagram. Então tá bom, gente. Então Fiquem tá bem. bom. Obrigada pela presença. E a gente se vê na próxima live, tá bom? Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, Isso aí, pessoal. aqui. Obrigada pela Tchau, presença. pessoal. Tchau.